A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada por Alexandre de Moraes, foi justificada pelo ministro com base no descumprimento de medidas cautelares estabelecidas anteriormente pelo próprio Moraes. Agora, eu garanto para você que há uma série de fatos ocultos que levaram a essa decisão, mas que não foram mencionados pelo ministro. Moraes não mencionou, mas eu mencionarei nesse vídeo. O primeiro fato é que a reação dos colegas de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal diante das sanções aplicadas a ele por meio da Lei Magnitsky tem sido muito diferente daquilo que ele esperava. Moraes já sabia muito bem que seria sancionado. Isso já havia sido sinalizado há muito tempo, mas certamente ele estava contando com um apoio praticamente unânime dentro da Suprema Corte quando isso se confirmasse. A punição veio, mas a maioria dos demais ministros até o momento não quis comprar a briga. No dia em que o nome de Moraes foi incluído na lista de sancionados, mais da metade dos ministros, segundo a imprensa, não quis assinar uma nota oficial em defesa do colega. No dia seguinte, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promoveu um jantar privado para discutir com os ministros do STF sobre a situação. Metade da corte não compareceu. Na sexta-feira, durante a sessão de abertura do segundo semestre do Judiciário, no plenário do Supremo, Barroso e Gilmar Mendes fizeram discursos em defesa de Moraes, além do próprio, é claro. Também se manifestaram o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, mas os outros 8 ministros permaneceram em silêncio. Posteriormente, um ou outro ainda fez alguma manifestação mais discreta, como foi o caso de Flávio Dino, mas o fato é que até agora 5 dos 10 ministros, desconsiderando o próprio Moraes, não disseram uma palavra publicamente em apoio a ele. Portanto, essa resistência pela suposta defesa da democracia e da soberania nacional que Moraes estava esperando foi reduzida pela metade. O segundo fato é que as manifestações populares realizadas nas ruas de várias cidades pelo Brasil neste domingo foram muito maiores do que Moraes esperava. Na Paulista, por exemplo, segundo o cálculo da USP, o público era de 37 mil pessoas. Se a USP disse isso, você pode multiplicar esse número pelo menos por 3 para chegar ao verdadeiro número. Só que, ao meu ver, o mais importante foi o resultado das outras cidades, porque eu já havia testemunhado milhares de comentários nos últimos meses de pessoas que gostariam de participar de manifestações nas ruas, mas moram longe de São Paulo e, por questões financeiras, de tempo ou qualquer outra coisa, não conseguiam ir até a Paulista. Diante disso, os atos organizados neste domingo foram a oportunidade para essas pessoas irem às ruas. Agora, o grande recado dado pelas imagens dessas manifestações por todo o país é que está cada vez mais claro que na suposta democracia defendida pelo STF e pelo governo Lula é justamente a vontade do povo que é ignorada. O terceiro fato por trás da decisão de Moraes é que, no mesmo dia em que ele decretou a prisão domiciliar do ex-presidente, os jornalistas David Agape e Eli Vieira, junto ao norte-americano Michael Shellenberger, publicaram um relatório com vazamento de novas conversas entre assessores de Moraes em seus gabinetes no STF e no TSE. Além de conversas que revelam, entre outras coisas, o deboche tirânico e maligno de assessores diretos do ministro, como do juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira, documentos obtidos pelos jornalistas também revelam outras situações gravíssimas, como a utilização de postagens antigas em redes sociais mostrando aversão a Lula e ao PT, como se fosse crime, para manter presas pessoas que estavam sob custódia por estarem em Brasília no 8 de janeiro. Ou seja, novas provas de ilegalidades praticadas pelo ministro foram trazidas à tona nessa segunda, gerando repercussão negativa a ele na imprensa. E esse fato, aliado aos 2 anteriores que eu mencionei, que também tiveram grande repercussão, levaram ao quarto fato oculto por trás dessa decisão que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. O desejo de ter uma grande manchete que demonstre mais uma vez o seu poder. Por mais absurda que seja a decisão de ontem do ponto de vista jurídico, na prática as restrições impostas a Bolsonaro anteriormente com as medidas cautelares determinadas pelo próprio Moraes já eram muito próximas de uma prisão domiciliar. Em função disso, a prisão domiciliar decretada por Moraes tem um efeito psicológico muito maior do que o efeito prático de impedir que supostos crimes sejam praticados novamente ou que haja uma suposta obstrução de investigação. Em outras palavras, fica claro que o objetivo de Moraes com essa prisão domiciliar é puramente político, é de constranger o ex-presidente e de tomar conta novamente das manchetes dos principais veículos de imprensa do país. A imprensa deixa de falar sobre sanções pela Lei Magnitsky, sobre o silêncio dos colegas de Moraes, sobre as manifestações de domingo e sobre os novos documentos comprometedores vazados e passa a voltar toda
todas as suas atenções à prisão domiciliar do ex-presidente da República. Agora, ainda tem mais um ponto que eu preciso chamar a atenção, mas antes, preste atenção nesse recado, pois isso aqui pode transformar a sua vida. As ferramentas de IA já fazem parte da nossa vida e se nós não aprendermos a fazer uso delas, seremos simplesmente engolidos pela tecnologia. A boa notícia é que essa utilização é muito mais simples do que parece e provavelmente muito mais fácil do que você está pensando que é. E ainda é muito barato para aprender a fazer isso. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu, Paulo Baltokoski, preparei um e-book completíssimo ensinando passo a passo como utilizar o ChatGPT da OpenAI. E o mais curioso é que esse tutorial foi escrito pelo próprio ChatGPT. Eu tive o trabalho apenas de organizá-lo por conta do meu perfeccionismo, porque o próprio chat é capaz de entregar um PDF pronto se eu quisesse. Enfim, o fato é que o segredo para tirar o melhor proveito do ChatGPT é saber fazer as perguntas certas. E isso você também encontrará nesse e-book. Quer aprender tudo isso? Então clica no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. São só R$ 29,90 e você ainda pode parcelar no cartão de crédito se quiser. Agora eu pergunto, vai clicar agora ou vai esperar que o seu concorrente aprenda primeiro? Muito bem, agora voltando ao assunto, além dos fatos elencados anteriormente, eu ainda preciso chamar a atenção para o que Moraes escreveu na decisão onde determina a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só, o ministro escreve, por exemplo, isso aqui, abro aspas, não há dúvidas e as inúmeras condenações criminais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023 confirmam que a instrumentalização das redes sociais por meio da atuação de verdadeiras milícias digitais transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da democracia. Fecho aspas. Agora eu pergunto a você, se você não soubesse quem é o autor do texto, mas lesse esse trecho, você pensaria que foi escrito por um juiz ou por um político militante? Lhe parece que a pessoa que escreveu isso é capaz de julgar um caso com imparcialidade? E ainda tem mais um ponto. Moraes usa decisões do próprio STF, muitas delas tomadas por ele mesmo, como uma comprovação do seu argumento. Em que mundo isso faz sentido? Enfim, o texto ainda contém uma série de afirmações convictas do ministro de que publicações em redes sociais onde aparece a imagem do ex-presidente são ataques coordenados por milícias digitais para coagir o STF e obstruir a justiça. E ainda escreve muitos dos seus argumentos em caixa alta e ainda em negrito. Lendo o texto fica nítido o descontrole emocional de quem estava escrevendo. Enfim, resumindo toda essa história, trata-se de mais uma decisão política tomada por um integrante do judiciário, motivada mais uma vez por questões políticas e não judiciais. Cada vez mais o ministro Alexandre de Moraes enterra a credibilidade da corte. Cada vez mais ele faz com que o povo perca a confiança em qualquer coisa que venha de lá. Eu não sei se o ministro até hoje não entendeu ou se simplesmente faz de conta que não entende, que o povo brasileiro definitivamente não precisa da instigação de nenhum político para ficar revoltado com as injustiças testemunhadas diariamente neste país.